E aí pessoal, tudo belezinha? Eu vim trazer uma pequena saudação para vocês. Eu tava pensando no que falar e eu me recordei de um livro que eu li um tempo atrás, que é uma das coisas que eu gosto de fazer quando eu tenho um pouco mais de tempo, e vale de indicação de leitura também, pessoal. O nome do livro é O Fator Melquisedeque. A história do Melquisedeque pode ser encontrada em Gênesis capítulo 14, tá? Mas enfim, o livro trata resumidamente das formas como Deus se manifesta, e o autor busca em determinadas culturas encontrar alguns sinais da manifestação de Deus naquelas culturas, algo que é uma espécie de estudo antropológico. Ele vai até aquelas culturas, estuda e busca entender como Deus se manifestou para aquelas pessoas, né? Então é bem interessante, vale de indicação de leitura. Mas então, pessoal, o que esse livro fala? O que tá aí daí é o livro? O que isso me interessa, né? Eu queria trazer para vocês dois conceitos, que é a revelação geral de Deus e a revelação específica. O que isso quer dizer? Deus, por nós estarmos em pecado, por nós termos pecado com Deus, pecado em Adão e Eva, nós estamos destituídos da glória de Deus, portanto é impossível que a gente possa se chegar a Deus. Por isso nós estamos afastados de Deus, porque o pecado impede que a gente chegue a Deus pelos nossos próprios esforços. Por isso Deus teve que vir até nós para se revelar, né? Se revelar a nós, de certa forma, se eu posso dizer assim, né? Então eu queria tratar das duas principais revelações, revelação especial e revelação geral. O que é a revelação geral? A revelação geral é a forma como Deus se manifesta na criação. Isso a gente pode ver em Romanos 1, 19 a 21, né? Capítulo 1 quase inteiro. Salmos também, em diversos salmos a gente encontra isso, mas em específico o Salmo 19, que eu achei bem interessante. Mas eu gostaria de ler Romanos 1 rapidinho aí pra gente, pessoal. Fala um pouco disso. Romanos 1, capítulo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Esse é o conceito de revelação geral, tá? Deus se manifesta naquilo que é criado, pelas coisas que foram criadas. Ou seja, Deus se faz conhecer, né? Num olhar mais atento que a gente tiver para a beleza do mundo, enfim, excluindo todas as partes ruins que nós mesmos criamos, né? É realmente impressionante essa forma como Deus se manifesta. E é interessante essa questão da revelação geral, porque se Deus se manifesta através das coisas que ele criou, ou seja, ele é soberano sobre as coisas que ele criou, ele como é que eu posso dizer, ele governa aquilo que ele criou, ele também dá sinais através da criação para nós. Eu acredito nisso. E o que será que nesse contexto Deus quer falar para nós através da sua criação, né? A natureza está dizendo algo para nós, e será que Deus não quer dizer algo para nós através disso, que é uma das formas que ele se manifesta, né? Acho interessante a gente pensar nesse ponto. A outra revelação seria a revelação específica. Revelação específica é quando Deus se revela mais diretamente ao indivíduo, ou, por exemplo, uma das formas de revelação específica foi quando Jesus veio à Terra, né? Qual mais? Por exemplo, quando Deus mandou o anjo informar a Maria sobre a profecia de que ela daria luz ao Salvador, ao Emanuel, né? Enfim, essa é uma das formas de revelação específica também. E o que eu quero, tá? E o que isso me interessa, Davi? O que eu queria dizer é o seguinte: Deus, nesse momento que nós estamos de mais ociosidade, mais tempo livre, eu queria fazer um convite a vocês para vocês deixarem Deus se manifestar para vocês deixarem Deus agir, para vocês darem o seu tempo a Deus, para vocês se deixarem disporem o tempo de vocês para que Deus manifeste aquilo que Ele quer para a vida de vocês. E isso a gente faz dando o nosso tempo a Ele, né?
Deus com certeza quer usar vocês de alguma forma. Deus com certeza tem um plano para a vida de vocês. E só que Deus só pode usar aquelas pessoas que estão dispostas, né? Você tem que dar o seu tempo a Ele. Você tem que dedicar a sua vida a Ele. Então, dessa forma, Deus se manifesta a vocês também, né? Deus pode se manifestar a vocês através de outras pessoas, né? Que vão falar alguma coisa para vocês, vão dar através de algum exemplo até de uma outra pessoa, ou uma palavra de admoestação, né? Então, eu acho isso muito interessante. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem mais livre para deixar Deus falar com nós, para dedicar o nosso tempo a Ele, para deixar Ele se manifestar. A gente tem a Bíblia, que olha a grandiosidade que é a Bíblia, né? Deus se manifestou através dela para a gente poder conhecer pelo menos um pouco dele, né? Pra gente poder se achegar mais a ele. Então, esse é o convite que eu faço a vocês, pessoal, pra gente dedicar o nosso tempo a ele. Eu queria ler também Josué 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, pessoal, meditem agora que vocês têm mais tempo. Tentem meditar mais em Deus. Meditem dia e noite. Esse é a minha saudação, pessoal. Um abraço.